clínicas. Vocês estão conseguindo me escutar? Está me ouvindo? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Olívia Araújo Coutinho Zen, eu sou nefrologista, trabalho, dentre outros locais, aqui no Hospital das Clínicas, na Universidade Federal do Espírito Santo, e fui convidada para hoje a gente conversar um pouquinho a respeito de infecção urinária na atenção primária. É uma doença assim, de grande prevalência, né, grande incidência, e que é muito importante a gente ter um conhecimento, e a gente vai tentar discutir isso aqui agora. Qual a importância, né, e qual seria, na verdade, a definição da infecção urinária? Assim, de uma maneira bem simples, né, eu vou tentar ser objetiva com as coisas mais importantes, seria uma multiplicação de micro-organismos, né, em qualquer segmento do trato urinário. Eu vou mostrar depois uma foto, mas é uma doença que afeta cerca de 150 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, e é responsável por mais ou menos 10 milhões de consultas ambulatoriais e 3 milhões de atendimentos no setor de emergência. E o custo social é muito alto, né? Nos Estados Unidos a gente tem dados que mostram que é em torno de 3,5 bilhões de dólares por ano. No Brasil, também o custo é muito alto, apesar de eu não ter esse dado aqui. De uma maneira bem rápida, como é que seria a patogênese, né? Então, você teria aqui o trato urinário alto, que seria o rim, né, os ureteres, não sei se vocês conseguem ver, a bexiga, tá, com a uretra, e a gente tem duas formas de infecção. A mais comum é a infecção por via ascendente, né? Então, você teria uma colonização bacteriana na bexiga, e essa bactéria, ela pode ficar restrita ali, a gente vai fazer um quadro de uma cistite, ou então ela pode subir, né, um mecanismo de um refluxo e chegar até os rins, né, e a gente teria uma pielonefrite. Você pode também ter infecção hematogênica, que viria pelo sangue, né, alguma infecção, e que você faria uma bacteremia, ou seja, uma proliferação de bactérias no sangue, e essas bactérias iriam por meio dos vasos, né, da vasculatura, chegar nos rins e aí fazer uma infecção alta. É importante a gente só para lembrar que existem os fatores de virulência bacteriana, existem os fatores de suscetibilidade do próprio hospedeiro, então, assim, não é todo mundo, né, em qualquer situação que você vai ter infecção urinária, e quando você tem alterações anatômicas ou funcionais, isso também facilita bastante a presença de infecção urinária. A incidência, como eu falei, ela é alta, e ela é bastante alta em mulheres em fase pré-menopausa, mulheres sexualmente ativas, principalmente, e em crianças, sendo que em crianças menores de 1 ano é mais frequente no sexo masculino, por conta de malformações urinárias congênitas e de fimose, e crianças acima de 1 ano já começa a ser mais frequente no sexo feminino, isso vai persistir durante bastante tempo, né, na fase adulta. E a frequência em homens é mais baixa, isso por conta da uretra mais longa e também pela atividade bactericida do fluido prostático. Sendo que, quando o homem chega numa idade um pouco mais velho, né, então um homem mais tendendo a idade a ser idoso, você já vai ter hiperplasia prostática. E aí aumenta a incidência por conta disso. E aí é muito importante a gente pensar que o exame clínico da próstata é muito importante para que o paciente, para que a gente possa avaliar, descobrir essa hiperplasia prostática e quando o paciente tiver uma infecção urinária, a gente fazer esse link. Esse aqui é um dado, né, que mostra para a gente que os principais, a microbiologia, né, então, assim, quais são os principais agentes causadores de infecção urinária. E a gente tem que, tanto quando a gente pensa em infecção urinária não complicada, como infecção urinária complicada, nos dois casos, a bactéria principal é a E. coli, Escherichia coli. Depois que você pega o paciente com infecção urinária não complicada, você vai ter Klebsiella, pneumoniae e Staphylococcus saprophyticus, e depois enterococos. Na infecção complicada, que aí você vai ter como fatores de risco a presença de catéter urinário, imunossupressão, anormalidade do trato urinário, exposição prévia a antibiótico, você vai ter o enterococos como segundo principal agente, né? Mas a Klebsiella também vai andar bem pertinho ali e você vai ter também um aumento da incidência de cândida nos pacientes com infecção complicada. Eu vou falar um pouquinho mais dessa definição agora.
Quando a gente pensa, então, em infecção urinária, aquela infecção sintomática, a gente tem definição clínica e definição anatômica. Aqui a foto, né, mostrando que o trato urinário alto, né, seria daqui para cima em azul, e em rosa para baixo o trato urinário baixo, né, que pegaria a bexiga e a uretra. Você pode definir de uma maneira clínica, né, que seria infecção urinária complicada ou com uma gravidade potencial, ou uma infecção urinária sem gravidade potencial. Claro que ela pode se tornar grave, mas em princípio não teria esse potencial. Seria infecção não complicada. Seria a definição clínica. Se você pensar em definição anatômica, a gente pensaria em pielonefrite, que seria aquela infecção alta, cistite, que é a infecção baixa, e a uretrite, que é aquela que está lá na uretra, né, como o nome já diz. E a gente tem também a presença da bacteriúria assintomática, que é aquele paciente que tem colonização bacteriana, que você consegue identificar no exame, mas que não vai causar sintomas. E aí o tratamento disso é diferente, a gente vai conversar sobre isso mais um pouco para frente. Pensando então em infecção urinária não complicada, em quem que a gente pensa que é uma infecção urinária não complicada? Então, mulheres, né, então sexo feminino, que não estão grávidas, porque quando elas estão grávidas isso aí já tem um potencial de gravidade. Pessoas que não têm alterações anatômicas e nem funcionais do trato urinário, pessoas que não têm catéteres urinários, pessoas sem alterações da imunidade e aquela infecção que é adquirida na comunidade, diferente da infecção hospitalar. Então, isso aí faz a gente pensar num paciente que não tem essa definição de infecção urinária não complicada. Já a infecção urinária complicada, ela é associada com alguma condição que vai levar ao risco de falha terapêutica. Você vai tratar e não vai dar certo. Então, diabetes, então pacientes diabéticos é um paciente que tem que ser olhado com bastante cuidado. Um paciente com alguma obstrução urinária, e aí pode ser uma hiperplasia de próstata, pode ser uma litíase urinária, alguma coisa que esteja dificultando o fluxo urinário, a litíase no caso, né? As alterações anatômicas do trato urinário, né? Então, tem paciente que tem pelve extrarrenal, enfim, algumas coisas que você só vai identificar no exame de imagem. Pacientes com patógenos multiresistentes, e aí você vai pensar naqueles pacientes que tiveram exposição prévia a antibióticos, pacientes internados, pacientes, né, então, com infecção hospitalar. Algum corpo estranho que possa estar causando aquilo ali. Gestantes, importantíssimo a gente estar atento. Pacientes imunossuprimidos, paciente que faz uso crônico de corticoide, paciente transplantado de qualquer órgão sólido, renal ou outro, e pacientes com catéteres urinários. Não? Então, paciente com duplo J, paciente com sonda vesical, cistostomia. Então, esses pacientes também têm um risco maior e devem ser olhados como uma infecção urinária complicada. E aí, tendo isso em mente, né, a gente precisa pensar assim, quais os exames que vão mostrar isso para a gente? Na verdade, eu vou falar mais à frente, né, que o diagnóstico de infecção urinária é essencialmente clínico. A gente vai pedir exame em situações específicas, mas quais são os exames que a gente poderia pedir? Então, o sedimento urinário, que é o EAS, né, ou urina tipo 1, que vai mostrar algumas coisas para a gente. Eu só queria chamar a atenção sobre a leucocitúria e bacteriúria, que são informações que esse exame de urina simples vai dar para a gente. Então, a leucocitúria, ela nem sempre vai indicar infecção urinária. Então, a gente tem uma mania, às vezes, de chegar e ver lá, sei lá, 20 piócitos, né, 20 leucócitos. E a gente acha, e às vezes, muitas vezes, tem muito médico que chega e trata aquilo como infecção urinária, mas não necessariamente é. Há muitas causas de piúria, que inclusive são piúrias estéreis, assim, ou seja, são infecções que não têm um substrato de infecção, e a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Então, a interpretação disso é muito importante. Corpo estranho, cálculo urinário pode dar leucocitúria, tumor em vias urinárias, bala no pochite, vulvovaginite, dermatite amoniacal, enfim, existe, na verdade, uma série de coisas que podem causar tuberculose, geniturinária, é uma causa de piúria estéreo. Então, quando a gente olha um paciente com leucocitúria, a gente não vai de cara tacar antibiótico nele, a gente precisa fazer uma investigação melhor. Assim como a bacteriúria. A bacteriúria, você pensa, mas se tem bactéria, então vai ter infecção. Não necessariamente. Por quê?
Muitas vezes o que está acontecendo é que é uma contaminação. O paciente não fez a higienização adequada, colheu de maneira inadequada, ou às vezes até após a coleta você pode fazer uma multiplicação de bactérias. Às vezes o tempo não foi adequado até você fazer o exame, às vezes o local onde o armazenamento não foi adequado. Isso tudo vai influenciar no resultado do seu exame. Então, nem leucocitúria, nem bacteriúria em si vai indicar, por si só, infecção urinária. Você vai ter que ver uma série de coisas. E é por isso que a gente fala que o diagnóstico clínico é o mais importante. Mas quando você tem o exame, o que você vai encontrar no paciente que tem infecção urinária? Então, você vai encontrar leucocitúria, podendo ter alguns agrupamentos. Nitrito pode vir positivo, né, mas nem sempre, mas algumas vezes vai vir, né, quando você tem bactérias produtoras de urease. E você pode encontrar hematúria ocasionalmente, nem sempre você vai encontrar. Então, a informação que a urina tipo 1 vai te dar, de uma maneira geral, é essa. E você tem também a urinocultura, né, que você, em alguns casos, vai fazer. Na maioria das vezes, o que você vai interpretar da seguinte forma: se você tem mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, você tem a infecção urinária. Tá? Se for, por acaso, coletado por cateterização uretral, desculpa, isso aqui está errado, uretral, se for coletado, você vai fazer 100 unidades formadoras de colônia por ml, já vai te dar o diagnóstico. Tá? E se, por exemplo, agora vamos considerar que se você tiver uma mulher com disúria e polaciúria, muitas vezes você não vai ter o crescimento que você esperaria, tá? Mas como ela tem sintomas, você já vai fazer o diagnóstico. Nem sempre a gente vai pedir urinocultura, tá? Ou urocultura. Na verdade, a maioria das vezes você não vai pedir. O diagnóstico é clínico. Só em algumas situações que eu vou falar. Se você tem um paciente com... Então, agora eu vou falar assim, separadamente, né, sobre cistite aguda e sobre a pielonefrite aguda. A cistite aguda, na verdade, é aquela infecção baixa que eu falei no início. Né? Então, aquela pessoa, né, muitas vezes vai ser uma mulher, por ser o quadro mais comum, que chega com os sintomas de disúria. Ela vai falar para você que está com polaciúria, que está urinando o tempo todo, toda hora dá vontade de fazer xixi, eu chego lá e faz só um pouquinho. E eu arde pra caramba quando eu vou ao banheiro. E aí, doutor, me dá um desespero para ir correndo para o banheiro, uma urgência, né, um tenesmo vesical. Chego lá e eu preciso, aquela vontade incontrolável de ir ao banheiro. Aí ela pode ter um quadro de dor suprapúbica e pode ter, em algumas situações, hematúria, nem sempre vai aparecer. Mas em algumas situações vai acontecer, tá? Na maioria das vezes não, mas aparece. Isso aí sempre é cistite? Muitas e muitas vezes será, né? Mas existem os diagnósticos diferenciais. Então, uma uretrite, por exemplo, por clamídia, por Neisseria, por micoplasma, isso pode dar sintomas muito parecidos. Então, as DSTs são coisas que a gente tem que pesquisar. No homem, prostatite, balanopochite, né, no caso na criança ou no idoso, né, são também coisas que você vai ter que avaliar, porque às vezes mimetiza um quadro de cistite sem ser. E também em mulheres, infecção ginecológica. Então, vaginite por tricomonas, vaginose bacteriana. Então, você tem que uma avaliação ginecológica muito importante nessas pacientes, até para você ver se elas têm algum tipo de leucorreia, de escorrimento, né, que possa justificar isso aí. Mas sempre lembrar que o diagnóstico é clínico. Eu já estou falando isso e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Às vezes a gente chega no... O paciente chega na unidade de saúde ou no pronto-socorro e o médico pede lá EAS, urinocultura, num paciente que está clássico. Você não tem necessidade disso. O diagnóstico clínico tem cerca de 90% de acurácia, né? E às vezes você vai pedir o exame, vai vir uma baixa contagem, unidades formadoras de colônia, e às vezes isso vai até te confundir, mas se ela tem uma história, né, sintomas compatíveis, você não precisa de mais nada. Você vai solicitar urinocultura em situações em que você tem uma incerteza diagnóstica. Então, poxa, essa mulher tem também uma leucorreia, eu estou achando que pode ser uma vaginose bacteriana, que pode ser um quadro ginecológico qualquer. A urinocultura é interessante, né? Quando você tem falha terapêutica, então você tratou, o paciente não respondeu, a urinocultura é importante, porque aí ela vai direcionar o seu tratamento. E quando o paciente tem uma recorrência precoce,
após a terapia, né? Então, você tratou, menos de 30 dias depois, o paciente volta com o mesmo sintoma, é importante solicitar a urinocultura até para você ver que tipo de bactéria que está causando aquele problema. Isso aqui, como é que você, então, trataria esse paciente? Né? A gente tem uma mania, assim, se criou essa cultura, que é uma cultura muito ruim, de o paciente chegar com uma cistite simples. A mulher falou, doutor, tô com muita ardência para fazer xixi, tá muito difícil, toda hora eu tenho vontade de ir ao banheiro. O médico vai lá e joga cipro para ela, ou joga norfloxacin. De cara faz uma quinolona. A gente tem aumentado muito a resistência bacteriana com isso. Na verdade, os guidelines mostram pra gente que não é a primeira opção. Essas drogas não são a primeira opção para cistite não complicada. Aquela cistite simples, não complicada, não é a primeira opção a quinolona. Quais seriam, então, as opções que a gente tem? Aqui nesse quadrinho estou mostrando para vocês. Então, a nitrofurantoína, que você vai fazer uma dose de 100 mg 2 vezes ao dia. Antigamente se fazia de 6 em 6 horas, mas hoje isso foi revisto. 2 vezes ao dia é o suficiente, em torno de 5 dias de tratamento. Você vai ter uma resposta bem interessante. Bactrim, eu particularmente gosto muito de usar a nitrofurantoína, vejo respostas muito boas. Bactrim também. Numa época a gente abandonou o Bactrim porque tinha um alto índice de resistência. E, na verdade, a gente acabou jogando essa resistência para as quinolonas, que é uma droga excelente para você usar nas infecções complicadas. Né? A gente está, então, atirando com canhão numa coisa que com um estilingue a gente resolveria. Então, Bactrim, né, que é o sulfametoxazol trimetoprim, que você vai fazer uma dose de 160, 800. Na unidade de saúde, se não me engano, a gente tem aquele de 400/80, né? Então, você faria 2 comprimidos 2 vezes ao dia. 2 comprimidos de 400/80 de manhã e 2 à noite. 3 dias, tá? Se o paciente tiver condição de comprar, o Bactrim F, que já é essa dose de 160, 800, você faria também 2 vezes ao dia por 3 dias. Essas são as opções que a gente tem na unidade de saúde. Existe a opção também da fosfomicina, eu vou citar, né, uma coisa que a gente usa muito pouco, mas é uma droga que tem uma eficácia bem razoável e que tem dose única, mas aí o paciente teria que comprar, e se ele tiver acesso é uma boa opção. Segunda linha, que seria cipro e levo, e a gente usa norfloxacin. Aqui, como é americano, a gente não tem essa referência, mas seria. Em terceira linha, que seria clavulin, né, amoxicilina clavulanato, e essa droga cefdinir, que é uma cefalosporina, mas que a gente não tem aqui. Tá? Lembrando que o Bactrim, em homens, eles recomendam usar 7 dias. Tá? Justamente porque só por ser homem já é uma infecção mais complicada e a gente precisa fazer um tempo maior. Se a cistite for complicada, aí vocês devem lembrar que eu falei diabético, gestante, pacientes imunossuprimidos, enfim, né, pacientes com algum tipo de obstrução. Aí sim, nesses casos, a sua primeira linha seria cipro e levo. Seriam as quinolonas, né? Se você tiver uma cultura te mostrando que você tem um germe, né, uma bactéria sensível a nitrofurantoína e Bactrim, aí você também pode usar essas drogas, né? Se você não tem isso, ou se a sua urinocultura mostrar resistência, aí você vai usar as quinolonas, e aí sempre por 7 dias. Então, sintoma de cistite não complicada, você vai usar por 3 dias, chegando a 5 em paciente com, só voltar aqui, em paciente com, que vai usar nitrofurantoína, tá? E na cistite complicada que você vai partir para quinolona, né? Óbvio, né, que tudo é bom senso. Tem um paciente que você sabidamente já tem algum exame mostrando que tem resistência à nitrofurantoína ou ao Bactrim, à sulfa, é claro que você vai fazer a quinolona, tá? Bom, vamos lá. A gente falou até agora de cistite. E se você for uma pielonefrite, né? Uma infecção urinária alta? A situação já é um pouco mais complicada. Quais seriam os sintomas de pielonefrite? Então, você teria, eu até deixei a febre negrito, que é um sintoma bastante importante, uma febre maior que 38 graus. Aquela pessoa, então, né, típico quadro de mulher que chega com uma febre acima de 38,
com calafrios, né? Uma sensibilidade no ângulo costovertebral, podendo ter dor em flanco. Muitas vezes elas vão apresentar um quadro de náuseas e vômitos. Você pode ter sintomas de cistite ou não. Então, ela pode ter também urgência urinária, disúria, estrangúria, enfim. Mas pode também não ter. Então, pode ser só um quadro de uma dor abdominal, né? Com associada a febre e calafrio, e geralmente a gente também tem náuseas e vômitos. Raramente assim, né? É uma infecção que ela é potencialmente grave. Existem pacientes que evoluem para sepse, choque e insuficiência renal, e pode ser que esse paciente até chegue na unidade de saúde desse jeito. Obviamente que se chegar desse jeito, ele não vai poder ser tratado lá, ele vai ter que ser encaminhado o mais rápido possível para um hospital, um PA, algum lugar que tenha um suporte intensivo para essa paciente. Para esse paciente, né? Porque como é mais comum em mulher, eu acabo me referindo dessa forma. A pielonefrite aguda, ela, então, tem alguns diagnósticos diferenciais, né? Eu coloquei só alguns. Mas, por exemplo, doença inflamatória pélvica pode simular, né? Com a dor abdominal. Nefrolitise também, porque a dor, né? Aquela dor mais lombar, em flanco. Só que nefrolitise geralmente não tem febre, né? É claro que pielonefrite também, se for um paciente mais imunossuprimido, ele pode também não ter febre. Mas geralmente eles têm, né? Infarto renal, trombose de veia renal e até outras causas de dor abdominal podem simular, né? Podem gerar confusão diagnóstica. Por exemplo, a colecistite, a pancreatite, a apendicite, né? Então, existem vários quadros que podem simular e dificultar a identificação inicial, né? Mas se você tem suspeita de pielonefrite, tem que ser tratado como um quadro que merece muita atenção. E aí fica aquela pergunta, né? A gente pode fazer tratamento ambulatorial para pielonefrite aguda? Pode, em alguns casos. E aí, eu não vou entrar aqui em detalhes, na verdade, eu não vou falar sobre o tratamento internado, né, porque é uma outra realidade. Eu vou focar no tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial é para aqueles casos leves a moderados. É aquela mulher que chega e que não tem nenhum sintoma de sepse, ela não tem hipotensão, ela não tem taquicardia, ela não tem hipotermia, nem uma febre altíssima, enfim, ela não vai ter, de repente, um hemograma extremamente alterado. Então, se ela tivesse sepse, né, a gente vai ter que encaminhar para o tratamento hospitalar o mais rápido possível. Se for uma paciente, então, uma doença leve e moderada, ela chega com febre, ela chega nauseada, mas você vê que os sinais vitais dela estão estáveis, né, você vê que ela está tranquila, que ela está conseguindo ingerir líquido, né, ela não está desidratada em excesso, é uma doente que você está conseguindo manipular, você pode tentar o tratamento ambulatorial. Já fiz isso, mas você tem que deixar, o mais importante disso, além de você julgar esse momento, é você perceber, você deixar bem claro para aquele paciente em que momento ele pode precisar ser transformado para tratamento hospitalar, no sentido de fazer uma droga intravenosa, alguma coisa. Então, assim, alertar para os sinais de alerta. Olha, se o senhor começar a ter pressão baixa, começar a ficar desorientado, né? Então, ter qualquer alteração de sensório, de nível de consciência, enfim, esse paciente tem que ser levado para o hospital imediatamente. Então, o tratamento ambulatorial é para alguns pacientes que não estão graves a ponto de precisar ir para o hospital. Então, a gente vai encaminhar para internação nessas situações, né, de pacientes que chegam assim, por exemplo, pacientes com pielonefrite complicada. Então, às vezes, é um paciente que ele, aparentemente, ele está até bem, mas ele tem uma doença de base muito importante, né? Esse paciente, talvez seja melhor você encaminhar para internação, né? Se você tem um paciente, por exemplo, está vomitando demais, né, tá com uma náusea que ele não está conseguindo sequer ingerir o comprimido, você não vai arriscar de deixar esse doente em casa. É melhor você pedir que você encaminhar para o hospital. Né? Então, se ele tiver uma intolerância à medicação oral. Se ele tiver uma instabilidade hemodinâmica, né, que foi o caso que eu já falei. Se ele tiver algum sinal sistêmico, significativo de doença também, já falei, uma dor muito intensa, uma febre alta, queda do estado geral, alteração do sensório, hipotensão, né? Isso tudo você vai encaminhar para internação, ou um paciente que por motivos sociais ou cognitivos não tem a capacidade de realizar o tratamento ambulatorial. Esse paciente também vai ter que ser encaminhado para internação.
Como é que você, então, trataria pielonefrite aguda não complicada? No caso de ser uma doença leve, moderada, você pode fazer o tratamento oral, mas você vai estender esse tempo de tratamento, 7 a 14 dias. Eu sugeriria até 14 dias, em caso de pielonefrite, né? E aí a primeira droga, por isso que a gente precisa poupar a quinolona naqueles pacientes com cistites que você pode tratar com outras drogas. Por quê? Porque para a pielonefrite aguda não complicada, é a quinolona que você vai usar, tá? A oral. É uma droga excelente, né? Tem uma boa penetração renal. E aí você vai fazer cipro, 500 miligramas de 12 em 12 horas, né? De 7 a 14 dias. Ou você pode fazer levo, 750 miligramas uma vez ao dia. Isso aqui é uma sugestão, mas eu acho que na unidade de saúde a gente não consegue fazer isso, tá? Mas se houver a possibilidade, você pode tentar administrar 1 grama IV de ceftriaxona, uma dose inicial, e depois você continua o tratamento com cipro. Eu acho que a gente não tem essa possibilidade na unidade de saúde, então você pode começar direto com cipro, desde que o paciente tenha uma doença não complicada, tá? Existe também a possibilidade de você fazer Bactrim, né? O sulfa com trimethoprim, com essa administração de 1 grama IV de ceftriaxona. Isso aqui é mais complicado. Seria mais interessante se você tivesse certeza que, até por causa do índice de resistência, por ser uma doença potencialmente grave, se você tivesse a urinocultura confirmando a sensibilidade. A primeira linha, então, seria o cipro, ou ceftriaxona seguida de cipro, ou ainda uma possibilidade de você fazer aminoglicosídeo, amica, sina ou gentamicina, seguida de cipro. Mas isso aí provavelmente dependeria de um paciente que tivesse um primeiro atendimento no hospital e depois fosse para a unidade de saúde. Na unidade de saúde, provavelmente o que a gente vai ter que fazer é cipro mesmo, 500 miligramas 2 vezes ao dia, tá? Então, só para a gente guardar. Cistite não complicada, vamos tentar fazer nitrofurantoína, vamos tentar fazer Bactrim. Se for uma cistite complicada ou uma pielonefrite não complicada, aí que a gente vai começar com quinolona. Então, vamos tentar, o meu objetivo aqui é a gente tentar diminuir esse uso indiscriminado de quinolona que está acontecendo. Está criando muita resistência. Só lembrar que existem aquelas situações de recorrência da infecção urinária. Então, você pode ter uma recaída ou uma reinfecção. A recaída é quando você tratou o paciente e em menos de 2 semanas após o término do tratamento, o paciente reaparece com sintoma. Isso aí é denominado recaída, né? E a reinfecção, você trata o paciente e 2 semanas ele fica bem, mas depois de 2 semanas ele reaparece com sintomas. Nessas situações de reinfecção, seria interessante você fazer um estudo do trato urinário. Então, os exames que a gente poderia pedir seriam ultrassom, tomografia, urografia excretora, uretrocistografia miccional, às vezes até uma cistoscopia, uma cintilografia. Isso começa a ficar mais complicado para o médico da unidade de saúde. Então, talvez seja interessante encaminhar um especialista um doente desses. Só que o ultrassom, até deixei marcado, é um exame que a gente, na unidade de saúde, pode pedir tranquilamente. Você já ajuda muito o especialista, né, porque o paciente já vai chegar lá com algum exame que vai facilitar a vida dele. Então, o paciente tem infecção urinária de repetição, que eu vou falar lá na frente, ou a recorrência, pede um ultrassom para o doente, né, claro, você vai tratar, pede o ultrassom para o paciente e encaminha para o especialista. Se não for assim, o médico da unidade de saúde consegue dar conta, tranquilamente. A infecção urinária de repetição é uma outra situação que a gente vê com bastante frequência, cuja definição é assim, paciente que tem em 6 meses mais que 2 infecções urinárias. Ou, a definição ainda mais clássica, que é aquela que são 3 infecções urinárias em 1 ano. Então, o paciente tem 3 infecções urinárias em 1 ano ou 2 em 6 meses, esse paciente já é classificado como portador de infecção urinária de repetição. Muitas vezes isso acontece, existem vários motivos para isso acontecer, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão ia me alongar demais. Porém, existem algumas coisas que a gente, enquanto médico da unidade de saúde, a gente pode ajudar o paciente que tem esse quadro. A gente pode ajudar, porque muita coisa é comportamental, né? Então, por exemplo, há muitas mulheres que têm infecção urinária de repetição relacionada à relação sexual. Então, algumas medidas simples que a gente pode fazer para esse paciente já ajudam bastante. Então, orientar sobre atividade sexual, a questão da quantidade de parceiros, isso tudo influencia.
Incentivar uma mãe, se ele não tiver contraindicação, obviamente, né? Mas incentivar uma ingesta hídrica para você poder lavar ali o rim, a bexiga. Incentivar a micção pós-coital. Então, você orienta o paciente assim, você tem relação sexual, você urina depois. Não vai dormir e urinar no dia seguinte à noite, no dia seguinte de manhã. Então, teve relação sexual, você pode até, né, mesmo que você dê uma cochiladinha, você levanta e faz xixi, antes de você ficar um período muito prolongado sem fazer isso. Outra coisa, você não prender a urina muito tempo. Mulher, então, tem essa mania, né, de não querer ir no banheiro público e tal. Então, é você não prender o xixi por muito tempo, tá? Então, cada 3 horas você ir ao banheiro, né? Não deixar a bexiga ficar muito cheia, aquilo é meio de infecção. Alguns métodos contraceptivos podem propiciar isso, e aí uma orientação do pessoal da obstetrícia e ginecologia seria interessante. O uso de estrogênios tópicos na vagina no período pós-menopausa, que é um período que aumenta a incidência. E você pode fazer a quimioprofilaxia, mas isso aqui já é uma coisa mais complicada, que tem que ser feita pelo especialista, né? Então, assim, você pode fazer, o paciente pode, por exemplo, guiado por cultura, você fazer uma droga diária, todo dia à noite, na hora dele dormir, né? E tem muito paciente que melhora com isso, né? Existem alguns pacientes que você tem a infecção tão, assim, relacionada à atividade sexual, que muitas vezes você pode fazer um antibiótico pós-relação sexual. Autotratamento é uma coisa que alguns guidelines orientam, mas acho que aqui não é uma coisa que a gente recomenda não recomenda, porque a pessoa tem que ter um nível de instrução muito alto para não fazer abuso de antibiótico, para conseguir fazer o autotratamento de uma maneira segura. Então, infecção urinária de repetição que a gente vai fazer encaminhar o especialista. Um outro assunto muito importante que eu preciso falar com vocês é sobre bacteriúria assintomática, também é uma coisa que gera muita dúvida. O que seria bacteriúria assintomática? É aquele paciente que tem uma infecção que você consegue perceber pelo exame de urina, né, no caso pela urinocultura, e o paciente não tem sintoma nenhum, tá? Esse paciente, como é que a gente vai saber, né? Se você tem uma pessoa, uma mulher assintomática, e você faz, por qualquer motivo que seja, uma urinocultura, e você acha uma urinocultura com mais que 100 mil unidades por formadores de colônia, 10 a quinta, você tendo 2 urinoculturas com esse resultado, e numa mulher assintomática, isso é bacteriúria assintomática. Se for um homem, uma gestante, ou uma pessoa que vai fazer um procedimento urológico, uma urinocultura desse jeito já é suficiente. Se o paciente já estiver sondado, e aí independe do sexo, né, mulher ou homem, se ele estiver sondado, uma quantidade menor de bactérias já é suficiente para você dizer que tem bacteriúria assintomática. Se você fizer punção suprapúbica, né, é uma punção que você faz vesical, né, você vai na bexiga, suprapúbica, então assim, a chance de contaminação é muito menor. Qualquer número de uropatógenos que você encontre naquela urina, que é uma urina que deveria ser estéril, já é considerado bacteriúria, né? Então você tem a bacteriúria, que é a presença de bactérias na urina. E isso tudo, obviamente, em pacientes assintomáticos. Então, se você encontra esses resultados em pacientes assintomáticos, a gente está falando de uma bacteriúria assintomática. Onde é que a gente encontra mais essa condição? Em grávidas, em idosos, pacientes diabéticos, pacientes com transplantes, pacientes com catéteres urinários, muito comum, crianças com refluxo vésico-ureteral e pacientes com cálculos coraliformes, que são aqueles cálculos de Struvita, infectados. Então, o paciente já tem um cálculo lá, e aí ele vai fazendo, aquela bactéria vai se perpetuando na urina, e às vezes o paciente não sente nada. Então, são os casos em que a gente encontra maior incidência. Quando que a gente vai fazer, então, o screening desses pacientes, né? Então, porque, assim, por isso que também é complicado a gente ficar pedindo urinocultura à toa, né? Por isso que eu falei que o diagnóstico é clínico, né? A gente ficar pedindo à toa, a gente vai procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Porque, e se você encontra uma urinocultura
mostrando uma infecção, isso dá uma angústia na gente, né? A gente fala assim, não, mas como é que eu não vou tratar se eu estou vendo a bactéria aqui? E às vezes o paciente não está sentindo nada. Então, só há 2 situações em que a gente vai tratar esse paciente. A gente tem que diminuir a nossa angústia, saber que a gente está amparado pelos guidelines, né, pelas diretrizes, de que o paciente que tem bacteriúria assintomática não deve ser tratado, a não ser que ele desenvolva sintomas, exceto em 2 condições, tá? Que são gestação. Então, grávidas, o que acontece? No início da gestação, o ginecologista ou o médico da unidade de saúde, seja quem for, pede uma urinocultura para as grávidas. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Por que eu vou pedir? Porque em grávida a situação é diferente. Pode dar uma série de complicações para o feto. Então, faz-se a urinocultura no início da gestação. E se o resultado for positivo, ela sentindo ou não alguma coisa, a gente vai tratar, tá? Inclusive, em grávidas, é relativamente comum que essa bacteriúria assintomática se desenvolva até um quadro até de uma pielonefrite, que é grave, né, ainda mais em gestante. Então, em grávidas, a gente está totalmente autorizado a pedir a urinocultura e tratar, independente de ter ou não sintomas. O outro paciente que a gente vai fazer o screening, ou seja, que a gente vai pedir a urinocultura, é o paciente que vai ser submetido à ressecção, a qualquer procedimento urológico que tenha lesão de mucosa, né, que possa ter sangramento de mucosa. Então, por exemplo, paciente que vai fazer uma ressecção transuretral de próstata, paciente que vai fazer uma RTU de próstata, ou qualquer procedimento invasivo da bexiga, esse paciente é interessante você pedir a urinocultura, porque se ele vier com uma bacteriúria, ainda que ele esteja assintomático, ele também precisa ser tratado, porque você tem risco de uma infecção que pode até se tornar grave, tá? E aí, nesses casos, é interessante e recomendado você fazer um regime de antibiótico terapia antes do procedimento. Isso não é nada demais, isso é uma coisa simples que o médico da unidade de saúde pode fazer com tranquilidade. Então, se é gestante, ou se você sabe que o paciente vai ser submetido a qualquer procedimento urológico que envolva lesão de mucosa, sangramento de mucosa, você está respaldado, e na verdade se você está autorizado e obrigado até a fazer a urinocultura e tratar, independente de ter sintomas ou não. Estou batendo bastante nessa tecla porque é uma coisa que a gente vê também bastante erro, né? E aí a gente está aumentando a resistência bacteriana a rodo por causa disso. Então a gente precisa realmente ter bastante cuidado. Quando que você não faz screening? Então, assim, no sentido assim, eu vou pedir urinocultura de quem que eu não vou pedir à toa, né? Então, uma mulher pré-menopausa, em idade fértil, né, que não esteja grávida, não tem por que você pedir urinocultura. Ainda, porque você pode encontrar alguma coisa e vai te dar angústia, né? Porque a gente não tem indicação de tratar. Paciente diabético, antigamente se fazia, né? Antigamente se tratava bacteriúria assintomática em diabéticos, hoje em dia não se faz mais isso, né? Então, o diabético, a não ser que ele tenha sintomas, ele também não vai ser tratado. Em casos de bacteriúria assintomática, deixando bem claro, não é infecção urinária, né? Bacteriúria, presença de bactéria na urina, mas sem sintomas. Idosos da comunidade, né? O simples fato de ser idoso não é recomendado a gente fazer screening. Idosos institucionalizados, então aquele paciente de asilo, né, ou de qualquer instituição. Pacientes sondados também, se você for fazer urinocultura de paciente que é sondado, você vai ficar louco, porque é cheio de bactéria, mas se o paciente não tiver sintomas, a gente vai deixar quieto. Tá? E mesmo receptores de transplante renal ou órgãos sólidos, que é uma coisa que, para quem lida com isso, gera uma angústia até maior, a gente não tem recomendação de screening, a menos que você tenha um motivo para isso. Tá? Em todas essas situações, eu estou me referindo a pacientes que você queira. Não é paciente que você que tem sintoma, óbvio, né? Se tem sintoma, a gente vai tratar daquele jeitinho que a gente viu. Diagnóstico clínico, e em algumas situações você vai pedir urinocultura. Aqui, urinocultura por pedir é na gestante no que vai fazer procedimento urológico. Então, aqui só resumindo, né, que a piúria, a leucostura, a presença de piócitos lá no exame de urina, acompanhada de bacteriúria assintomática, ou seja, a urinocultura que deu positivo, mas sem sintomas, não é indicação de tratamento antimicrobiano. Então, você vai tratar, só para fixar bem, nos seguintes grupos.
aqueles que vão ser submetidos a procedimentos com potencial lesão de mucosa, procedimentos urológicos, e as gestantes. Lembrando que gestante é um caso à parte, muita coisa a gente não consegue fazer em gestante. O que é seguro? É ampicilina, amoxicilina e cefalosporina. A gente não deve usar nunca sulfa, porque você tem risco de kernícteros, né, aquela icterícia grave no bebê, no feto. E a nitrofurantoína em grávida, proscrito, né, não vai usar porque tem risco de hemólise. E os amiloglicosídeos também não, tá? Lembrar que eles são nefrotóxicos e ototóxicos. E, se você for tratar esses pacientes, no caso as grávidas e os de procedimento urológico, você vai fazer uma terapia antimicrobiana de 3 a 7 dias. Pacientes transplantados, pacientes neutropênicos febris, não é consenso. Existem até, como não é consenso, né, os especialistas às vezes tratam, mas isso é uma situação específica que não vem ao caso aqui pra gente, tá? E para terminar, o que eu queria falar era basicamente isso, né, uma aula curta, porque eu tirei a parte de tratamento hospitalar, porque não vem ao caso, acho que, né, a gente precisava focar no que é importante para vocês da atenção primária. Mas a gente está fazendo aqui um protocolo de encaminhamento para nefrologia, porque, infelizmente, não tem nefrologista suficiente para atender a demanda. Então, tem muita coisa que o médico da unidade de saúde é absolutamente capaz de tratar. E a gente está fazendo esse protocolo. Esse aqui é um protocolo que a gente está desenvolvendo aqui no Telesaúde, aqui no Hospital das Clínicas. E em relação especificamente à infecção urinária, em que situação que você vai encaminhar para o nefrologista? O protocolo que a gente está desenvolvendo vai falar mais ou menos isso aqui. Que infecção urinária recorrente, ou seja, 3 ou mais infecções urinárias no período de 1 ano, existe também aquela definição de 2 em 1 semestre, né? Mas aqui no protocolo a gente acabou colocando dessa forma. Então, 3 ou mais infecções urinárias no período de 1 ano, depois de você ter excluído causas urológicas ou ginecológicas. Então, é importante que a paciente tenha sido avaliada pelo ginecologista para você excluir uretrite, por alguma DST, para você excluir as vaginoses bacterianas, enfim, né? Ou alguma causa urológica, por exemplo, paciente com uma hiperplasia prostática, que de repente não, que é melhor que ele vá para o urologista, que vai poder avaliar se ele tem indicação cirúrgica de uma ressecção transuretral, enfim, seja lá o que for. Se você excluir isso, você está autorizado a encaminhar para a nefrologia, tá? E qual seria o conteúdo descritivo mínimo? É importante, e aí isso vai bastante para o médico da unidade de saúde, para quem faz a regulação da distribuição de vagas, é importante que a gente tenha um conteúdo descritivo mínimo. Então não adianta você chegar no encaminhamento e botar assim, e tu? Entendeu? E tu, teoricamente, infecção do trato urinário. Tu, teoricamente, o médico da unidade de saúde pode tratar. Então, eu preciso que você me especifique, né? Esse protocolo está pedindo que seja escrito o número de infecções urinárias nos últimos 12 meses. Tem que ser pelo menos 3, né? O que você já pediu de exame, né? Então, assim, exames já citados é porque no início do protocolo a gente fala algumas coisas, mas o que mais importante nessa condição é a creatinina do doente, que pode estar alterada em algumas situações, o exame de urina, o EAS, uma coisa simples de ser pedido, e o ultrassom de vias urinárias, que também o médico da unidade de saúde consegue pedir tranquilamente. Então, é importante que esses exames já venham para a gente, de preferência, pelo menos escritos de maneira objetiva ali no laudo. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas se isso virar uma rotina, vai ficar muito mais fácil para todos nós, né? Porque vocês vão conseguir encaminhar mais rápido os casos que têm necessidade e vão conseguir tratar aquilo que não tem necessidade de vir, vai facilitar a vida de todo mundo. Colocar se foi realizada alguma profilaxia para infecção urinária recorrente e como foi feita, se tiver sido feita, né? Se não tiver sido feita, você não vai escrever isso, mas pelo menos dizer, não foi realizada profilaxia para infecção urinária. Em mulheres, seria interessante descrever se tem alguma alteração anatômica. Por exemplo, cistocele, retocele, prolapso uterino, porque às vezes é uma coisa que você vai ter que avaliar primeiro com o ginecologista e isso pode estar piorando a situação. E se você já tiver discutido com telesaúde, você mandar o número da teleconsultoria para a gente poder tentar ver o que já foi discutido antes. Eu acho que é só isso. O que eu queria falar para vocês era isso. Obrigada pela oportunidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para responder.